Olá, tudo bem com vocês? Você que acompanha meu canal aí, muito obrigado, né? E você que está chegando pela primeira vez aí através deste vídeo, neste canal, muito obrigado, fique à vontade, seja bem-vindo, né? Este canal foi criado no intuito de ajudar, auxiliar, né, os operadores aí de colhedora, de tratores em geral aí da linha agrícola aí no agro, né? Este canal também ele visa apoiar com instruções aí desde o operador iniciante até o operador mais experiente aí, né, que já domina aí, mas tem alguma dúvida ou quer aprimorar aí o seu conhecimento concernente também a ajustes, né, configurações finas de piloto, de também de copiadores de solo, enfim. Tem bastante informação aí no canal, assim que a gente consegue a oportunidade a gente vai fazendo os vídeos aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero fazer ao máximo, né, me esforçar ao máximo para passar toda a informação possível sobre o copiador de solo dessa colhedora da Case 9900. Essa colhedora ela deixa muita dúvida, né, no pessoal, pelo acompanhamento que a gente faz em campo, a gente percebe, né, que ainda tem muitas dúvidas sobre esta colhedora, principalmente a operação do copiador de solo dela. E não é para menos porque a Case ela não tem informações claras e objetivas nem mesmo no manual, né? Eu procurei informações, tem algumas coisas que citam no manual, porém não é clara, né? Não é objetivo no que realmente faz, o que acontece na colhedora, né? Tem uns termos muito complicados de entender, né? Na verdade, né? Não simplificaram, então gera muita dúvida no pessoal, nos operadores aí. E neste vídeo eu vou tentar detalhar o máximo possível aí cada função do copiador de solo, do core de base dessa colhedora, beleza? Então o vídeo vai ficar um pouco extenso, né? Você que já é um operador experiente aí, só que tem alguma dúvida relacionada a alguma informação, pode estar até avançando o vídeo aí, né? Até onde você deseja, porque vai ficar um vídeo até um pouco grande, porque eu quero começar do princípio, porque o intuito desse vídeo também é o pessoal que está começando agora, né? Ou nessa colhedora, que está vindo de uma colhedora diferente, por exemplo, está vindo da John Deere, e para a Case é bem diferente a operação, né? Ou operadores que não trabalham com máquina, mas está começando a se interessar em entrar nesse mercado, trabalhar com colhedora de cana aí, né? Pessoal iniciante aí, então vai ter bastante informação básica aí de início, né? De tudo aí, então se você já é operador, pode estar avançando aí, que eu vou estar falando aí sobre cada função dessa aqui, ó, né? Como que funciona, qual que é a reação na colhedora de cada função dessa, então vai ficar um vídeo bem interessante aí, para você que quer dominar aí de uma vez por todas a sua colhedora aí 9900, tá ok? Então, dando início, primeiro de tudo, o que o operador deve entender, né? Que aqui, né, nessa tela de trabalho aqui nessa colhedora, a gente tem aqui a altura do core de base que está em 48, que seria isso, a altura real que está nesse momento, né? Qual que é a altura que a colhedora está nessa ocasião, que é 48. Já a altura de trabalho do core de base é a altura alvo, ou seja, é a altura onde o operador estipula onde ele quer que a colhedora trabalhe, né? Automaticamente, por isso que fala copiador de solo, né? Auto-track, né? Então nesse caso dessa colhedora está 45, a colhedora vai trabalhar o tempo todo próximo desse 45, claro que não é fixo, né? Não consegue porque o terreno tem muita ondulação, imperfeições do terreno, então ela fica próxima, ela tenta ficar próximo desse 45. Vai oscilar para 50, 55, 30, 35, né, dependendo aí do terreno. A pressão de trabalho do core de base central é a pressão alvo, né, que o operador também estipula qual que é a pressão que ele quer que essa colhedora trabalhe, até que pressão, vamos dizer assim, né? Ou seja, nesse caso está 65 bar. Quando essa pressão aqui, ó, note aí o meu mouse, é só ir seguindo a seta do mouse. Aqui é um manômetro, né? Um manômetro digital. Esse manômetro aqui pega a pressão real do corte de base, né? E esse aqui pega a pressão do picador. Só que a gente vai falar dessa questão hoje, beleza? Então, como que funciona? O operador ele trabalha constantemente de olho nessa pressão aqui, ó. É muito importante entender isso, né? Aqui nessa faixa verde seria a pressão ideal a qual você configurou. Passando do amarelo já está um pouco crítico, do vermelho já está a pressão muito alta, próximo de embuchamento, né? Então como que funciona essa pressão? Todas as vezes que a colhedora exceder essa pressão, né, nesse valor,
Aqui tá 2,6 porque tá parado, né? Essa colhedora aqui tá parada, tá desligado, né? O industrial. Ela fica essa pressão remanescente de sistema, né? Mas suponhamos aí, quando ela tá operando, vamos dizer assim que está no canavial médio, de médio porte, né? Muito forte também não é fraco, né? A cana numa média de 80, 90 TCH aí. Essa pressão vai estar oscilando em 50, por exemplo, né? Esses números que eu estou falando são todos exemplos, tá ok? Mas suponhamos que está oscilando em 50 aí, vai dependendo muito do terreno. 50 bar. 50, 40, 55, dá uns picos de 60, volta 50, 48, 45, 50. Então você percebe que ela trabalha próximo dos 50 bar, né? A pressão real aqui, ó. Como funciona essa pressão? Todas as vezes que o meu corte de base pega o chão lá, ou uma cana mais forte, ou o chão mesmo, a terra, né? Essa pressão sobe. Quando ele alivia, essa pressão cai. Então por isso que é importante você trabalhar olhando essa pressão. Então, se a minha pressão está oscilando em 50 bar, o meu corte está ficando tranquilo, está ficando beleza, né? O operador do trator está falando, tá beleza a altura dos tocos aí, não está arrancando, não está pegando na terra lá, o corte de base, mas também não está deixando toco, né? Toco alto. Beleza, então está próximo de 50, tá beleza. Não faz sentido eu vir aqui e deixar esse número em 80, por exemplo. Por quê? A colhedora ela vai vir em 60, 65, ela vai estar arrancando já, pegando no chão, na terra lá. E ela não vai aliviar, porque esse número aqui está 80. Ou seja, o operador tem que entender esse conjunto de informações aqui para ter um corte ideal ali, um trabalho ideal de altura de corte, né? Então se aqui está oscilando de 50 para baixo, 55 às vezes, mas fica, vamos dizer assim, na casa dos 50 bar, eu venho aqui e deixo 65 que nem está aqui. Ou dependendo da máquina, vai te permitir deixar 60. Sempre é uma regrinha, não é regra engessada, mas tenta deixar 10 unidades a mais do que está real aqui. Se aqui eu estou trabalhando na faixa de 50, né, na pressão real do corte de base, vem aqui e deixa 60, 65, que nem está aqui, tá bom. Por quê? Todas as vezes que ela exceder essa pressão, ela vai aliviar, ela vai levantar a suspensão sozinha, automaticamente, para essa pressão voltar para 50, por exemplo, né, abaixo de 65. Depois que essa pressão estabiliza, ela continua buscando essa altura. Então ela trabalha dessa forma, o copiador de solo, né? Excedeu essa pressão, ela alivia, levanta a suspensão sozinha ali, isso é rápido, tá? E depois ela volta a manter próximo a essa altura que você estipulou, 45. Ela trabalha o dia inteiro tentando manter a altura que você estipulou aqui nessa caixa, ó. Né? Essa altura e essa pressão tem que ter concordância também, né? Outra coisa aí que a gente pega bastante de erro aí com alguns operadores, né? O cara fala assim, a colhedora só fica subindo toda hora, subindo, ou às vezes ela tá arrancando e ela não sobe. Por quê? Essa discrepância aqui, ó, tá muita. Como assim que eu quero dizer? Se aqui, suponhamos que eu estou numa cana fraca, onde 45 de altura alvo está beleza, né? E 65 de pressão alvo está tranquilo, a colhedora está obedecendo legal. Aí eu passo para um canavial mais forte, por exemplo, mais forte, começou a deixar toco. O que eu faço? O operador vem aqui e diminui esse número, certo? De 45, suponhamos que ele deixa em 20 aqui. O cano está muito forte agora, né? Vamos dizer, né? Ele vem e deixa em 35, ele vem e deixa em 20 aqui, mas ele não altera aqui. O que acontece? A colhedora ela vai baixar o corte de base, porque aqui ele baixou essa unidade, né? Porém, ele não mexeu na pressão. Essa pressão ela vai estar sempre subindo acima de 65, porque agora o canavial está forte, o terreno está pesado. Então, a colhedora vai trabalhar toda hora subindo a suspensão, porque toda hora ela está passando dessa pressão aqui, ó. Está passando de 65 aqui na pressão real, ela vai estar subindo. Então se eu diminuir essa altura de corte, que a cana está mais forte, então eu tenho automaticamente que aumentar essa pressão de trabalho também, essa pressão alvo. Porque agora, como eu tive que baixar o corte, a colhedora vai trabalhar mais baixo, então a tendência é subir mais aqui, essa pressão, né? Então, por exemplo, baixei para 20, essa pressão eu coloquei 75 bar. Sempre trabalhando, olhando aqui. Se eu estou trabalhando no canavial mais forte, tive que baixar para 20. E essa pressão, você percebeu que ficou oscilando próximo de 70.
né? 65, 70, 60, 75, alguma coisa, você vem aqui e deixa 75 a 80 aqui, para esses números conversarem, tá ok? Aí sim a colhedora ela vai ter uma eficácia perfeita aí nesse corte, né? Então, pessoal, dito isso, como funciona aqui essas informações, né? Como que é esse procedimento, agora nós vamos lá ao que interessa, né? Embora isso aqui também interesse muito, são, né, informações bem detalhadas para a operação, mas vamos lá, continuando aqui. Só um minutinho. Então, pessoal, continuando aqui, eu vou estar passando para vocês agora aqui que faz cada função dessa aqui, né? Para chegar nessa tela aí, o pessoal que está começando aí ou está interessado em saber como funciona a 9900 da Case, para chegar nessa tela, nota que aqui embaixo eu navego nesse monitor por abas, né? É um monitor bem intuitivo, né, da Case. Ela é bem, vamos dizer assim, fácil de mexer, né? Você vai direto ao ponto. Se eu quero saber do motor, eu clico em motor. Se eu quero saber do core de base, clico em core de base e assim sucessivamente, né? Aí para chegar nessa tela, né, eu vou clicar aqui em voltar, no caso, né? Eu vou clicar em voltar. Lá na minha colhedora eu vou ter, né, na hora que eu voltar, essa caixa de ferramentas aqui, né? Você vai clicar na caixa de ferramentas e vai cair aqui nessas abas, você vai procurar CB Central, que significa corte de base central, tá ok? Mas antes, pessoal, acabei me esquecendo, antes de prosseguir, eu esqueci de falar também de um negócio muito importante, que seria o quê? Para a gente ir por partes, né? Aqui eu disse agora há pouco sobre essa altura e essa pressão alvo, certo? Então, operadores iniciantes aí, né, novatos, vamos dizer assim, está se perguntando, mas como eu achar, determinar esses valores, né? Essa colhedora tem uma função também muito interessante, que ajuda muito os operadores aí, que se chama condição de trabalho, que é uma calibração onde você vai fazer a colhedora mesmo te dizer ou te dar um norte ali do que você vai ter que fazer. Ah, nesse terreno você vai ter que trabalhar, por exemplo, 45 de altura e 65 de pressão. Porém, se você já é um operador experiente, você não vai precisar estar fazendo essa calibração de condição de trabalho, né? Você já tem domínio do seu equipamento, você já entende muito bem de altura e pressão aí, de cada terreno, cada fazenda, cada tipo de cana aí. Então você não vai ficar fazendo essa calibração de condição toda hora, porque você não precisa, né? Você já domina aí a colhedora. Mas para quem não domina, é muito legal essa opção que eu vou passar para você agora. A colhedora vai te dar aí um norte, né? Como que eu vou fazer para fazer essa calibração da condição de trabalho? Vou vir aqui novamente em voltar lá. Aqui nessa tela você vai vir em calibrar, você vai clicar em calibrar, né? Depois que você clicar em calibrar, você vai cair aqui nas calibrações disponíveis nessa colhedora. Essa calibração aqui, a primeira da lista, condições de trabalho, né, que eu acabei de falar. Você vai clicar nessa calibração, com a colhedora aí funcionando, logicamente, né? Depois você clicou aqui, você vai ler aqui, né? Você vai ver que a colhedora está dizendo que, né, durante um período de 1 a 10 minutos, ela vai estar pegando ali informações durante a colheita para depois te dar a altura e pressão aí ideal de trabalho. Você vai fazer o que? Você vai clicar em continuar, você já vai estar com o transbordo do lado da colhedora, você vai colher a cana normalmente aí. Durante a colheita, né, depois que você clicou em continuar, a colhedora mesmo vai te dar os passo a passo, você vai lendo e avançando. Você vai colher a cana, quanto maior a linha de cana que você colher, mais precisas as informações que a colhedora vai te dar, né? Suponhamos que daqui 5 minutos você colheu um pedaço bom aí da linha de cana, aí você veio e prosseguiu, confirmou a calibração. A colhedora vai te dar um aviso de calibração efetuada com sucesso, se os seus sensores estiverem todos ok, não dá nenhum erro, né? E aqui nessa mesma tela ela vai te dar a altura e a pressão que você vai usar nesse terreno. Beleza? Então é simples, você vai, né, concluir, você vai ver a altura e a pressão que ela te deu aqui. Aí você vai lá na sua tela de trabalho novamente, né? Por exemplo, lá na calibração de condição de trabalho, ela te deu, olha, nesse terreno pode trabalhar em 45 de altura e 65 de pressão.
É exato, não é exato, ela vai te dar um norte, como eu disse, vai te dar uma aproximação. Pode ser que você venha coloca 45 e 65 como ela pediu e realmente já fica um corte legal. Ou às vezes está ficando alto ainda, é só você vir aqui e diminuir mais ou menos 10 aqui. Você joga para 35, aí ela vai ficar mais baixo. Ou 45 que ela te deu, você põe ou tá ficando o toco ainda alto. Aliás, tá ficando o toco muito baixo, tá arrancando a raiz, você vem e aumenta para 55. E a mesma coisa é a pressão. A pressão que ela te deu tá toda hora levantando, você vem e aumenta um pouquinho. Ou tá ficando muito vazio aqui o corte, você pode diminuir também a pressão. É só um norte aquela calibração, tá ok? Mas é importante falar para vocês. Dito isso sobre a calibração de condição de trabalho, agora sim vamos lá na tela do corte de base central aí, né? Então vamos lá, chegando nessa tela aqui, essa pressão de trabalho e essa altura nada mais é que aquela que a gente acabou de mostrar para vocês aí, lá na tela de trabalho mesmo lá, que o operador vai colocar lá na caixa lá, né? O que ele quer de pressão de altura, aqui tranquilo. Essa altura de manobra, como funciona? É aquela altura que quando eu aperto lá o botão do autoturn, né? Que é no final de linha da colhedora case, na CH a gente fala HMS, né? Aqui é o autoturn na case. Toda vez que você clicar lá, ela vai levantar o corte de base, diminuir a RPM do motor, levantar o divisor de linha, desligar o industrial, tudo automaticamente. Você consegue configurar na tela de autoturn aí, né? Eu vou fazer um vídeo só a respeito de autoturn mais para frente aí, beleza? Mas é assim que funciona aqui, essa altura de manobra. Se aqui está 360, a colhedora vai levantar a suspensão, né, até 360, né? Se você colocar esse número em 400, ela vai levantar no último, até 400. Eu aconselho na hora da manobra ali, não manobrar e não trafegar com a colhedora, deslocar com a altura de suspensão lá em cima, porque você força demais os pistões da suspensão, o acumulador ali de nitrogênio da suspensão, você acaba danificando a colhedora. Então manobra aí mais baixa, né? Pode deixar esse número aqui em até 300, 280, né, próximo disso, para ela tá já só levantar o suficiente para você manobrar, beleza? Mas a altura de manobra seria isso, né? Se às vezes você está clicando no autoturn, a colhedora não está levantando, né? Você fala, tá apertando o final de linha, está funcionando tudo, só não levanta a suspensão. Dê uma olhada aqui, pode ser que algum curioso veio aqui, diminui esse número para, por exemplo, para 100, para 80, para 50, aí ela vai levantar muito pouco ou não vai levantar nada. Você vem aqui e altera esse número, altura de manobra, beleza? Tempo acima da pressão de trabalho do corte de base central, que seria isso? Isso aqui é um tempo, isso aqui é uma informação muito interessante também, né, que ajuda muito aí na configuração do copiador de solo da colhedora. Por exemplo, se aqui está 1500 milissegundos, que significa 1,5 segundo, todas as vezes que a colhedora exceder essa pressão de trabalho, lembra que eu disse para vocês aí, né, voltando aqui na tela de trabalho, então todas as vezes que a colhedora, essa pressão aqui real, né, do corte de base excede essa pressão alvo que o operador coloca aqui, ela levanta, certo? Ela alivia o corte de base, levanta a suspensão automaticamente para aliviar, para não arrancar a raiz da cana e depois retorna, né, buscando sempre essa altura. Se eu perceber que está demorando muito para ela reagir, por exemplo, a colhedora está passando de 65 bar, mas ela demora, depois de um tempo que ela vai subir, aí já arrancou um pouco de raiz, ela está retardando aí, né? Ela está respondendo lentamente. É aqui que uma das opções que você mexe, é aqui nesse tempo acima da pressão de trabalho. O que eu faço? Se a colhedora está demorando para reagir, quando sobe essa pressão alvo, eu venho aqui e diminuo esse número. Eu coloco 1000 milissegundos, que é 1 segundo, né? Então todas as vezes que subir, passar de 65 bar, 1 segundo ela já vai reagir, ela já vai aliviar a suspensão para não arrancar a raiz da cana e depois retornando a altura para próximo de 45. Por que eu aconselho vocês? Se está no canavial fraco, né, ou de médio porte, esse número aqui, ó, já estaria alto, né? Ela estaria demorando para reagir. Deixa aqui 1000, ou se for uma cana mais fraca, deixa em 700 milissegundos, 800, 700, por quê? Menos de 1 segundo ela já vai reagir, é bem rápido, né? Ela pegou um pouco mais de terra ali, subiu um pouquinho essa pressão alvo que você colocou lá, ela já vai reagir, porque o tempo tá baixo aqui, se você tá dando pouco tempo para ela, então ela vai ter que pensar rápido, né? Nesse caso aqui, 1500 milissegundos é 1,5 segundo.
Ou pode acontecer ao contrário, se a cana está muito forte, né? E eu não quero que toda hora ela fique levantando meio rápido ali, porque às vezes ela pega um suco mais fundo na cana forte, ela já vai ficar reagindo. Então pode deixar espada, deixar toco, né? Aí fica aquele canavial, a hora fica toco demais, outra hora não fica, né? Você vem e aumenta. Deixa aqui como está 1500 milissegundos, por exemplo, já é para uma cana mais forte, tá ok? Ela vai demorar um pouco mais para reagir, porque a cana está forte mesmo ali, você não quer que ela fique toda hora reagindo. Mas o tempo acima da pressão seria para isso, tá ok? Seria não, é para isso, tá ok? Quanto menor o número, mais rápido ela reage quando excede essa pressão. Quanto maior esse número, ela demora mais para reagir quando excede essa pressão alvo, beleza? Aqui, unidade sem controle do core de base central. É outra informação que gera muita dúvida no pessoal, né? Porque nem no manual da case não tem uma informação clara e objetiva do que realmente essa função faz, né? E essa função ela impacta aí ou positivamente ou negativamente no copiador de solo, dependendo do cenário que você tá. Você tem que saber para que funciona e como usar essa unidade aqui, beleza? Como que seria? Isso aqui nada mais é do que uma folga, vamos dizer assim, ou um range, né, de espaço que eu dou para que a colhedora trabalhe dentro dessa altura alvo que eu estipulei para a máquina aqui, né? Nesse caso, a altura alvo de trabalho nessa colhedora está 45, ou seja, ela vai tentar trabalhar, né, o copiador de solo próximo dessa altura. Porém não é fixa, ela oscila, como eu já disse aí no início do vídeo, porque o terreno ele tem ondulações, né? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para a máquina, entre aspas, né, nesse caso, que eu posso, ela pode oscilar 15 unidades, como está aqui, né, 15 para mais nesse valor ou para menos. Ou seja, se está 45, ela pode oscilar, dependendo da pressão, se ela precisar aliviar o corte, ela pode ir até 60, que é 45 mais 15, né? Ou pode baixar para 30, que seria 45 menos 15, né? Ela vai ter um range aí, uma folga de trabalho dentro dessa altura alvo aqui. Como funciona isso na prática, né? Se eu estou no canavial aí, onde eu preciso que a colhedora oscile um pouco mais, né? No canavial médio para fraco, né? Eu posso até deixar em 15 mesmo, porque ela tem um espaço grande para trabalhar dentro dessa pressão, dessa altura, melhor dizendo, né? Quando ela exceder essa pressão, a máquina vai levantar, né? O sistema do copiador de solo vai levantar a suspensão para aliviar, não arrancar a raiz da cana e voltar para 45. Porém, ela pode oscilar dentro dessa unidade. Se eu estou numa cana mais forte, por exemplo, né? Numa cana um pouco mais forte, eu posso até aumentar um pouco esse número. Porém, ela pode ser que ela precise oscilar mais ou menos, né? Você tem que aumentar também, como eu já disse, a pressão, né? Ela vai aumentar a pressão alvo para ela trabalhar dentro da altura, mas você não pode esquecer o quanto de espaço que você deu para ela trabalhar, né? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, aqui está 15, né? Aí quando você enxergar essa tela de trabalho, você vai falar, não, eu estou em 45 de altura alvo e 65 de pressão alvo de trabalho do copiador de solo. Mas quanto que eu dei de espaço para ela oscilar esse número? Às vezes lá vai estar 5, né? Às vezes você vai vir aqui vai estar 5, né? Ou seja, ela vai trabalhar bem justa o corte de base, né? Quando ela dá 50 aqui, 51, melhor dizendo, né? Que é 45 mais os 5 que eu deixei aqui, por exemplo. Ela já vai dar ali uma discrepância, né? Ela vai te dar aqui, ela vai querer subir porque esse número aqui cedeu, né? Ou vai querer descer, melhor dizendo, né? Ou quando ela dá 30, né, de altura aqui, que é o 5 que está aqui, na unidade sem controle. Quando ela dá menos de 30, ela vai oscilar também. Ou seja, aqui seria interessante você ir testando aí, mas por padrão, vamos dizer assim, entre aspas, sempre o pessoal trabalha em 15, né? Mas é importante você saber para que serve, né? Às vezes a máquina está reagindo estranhamente aí, você vem aqui e está 5. Aí o operador deixa 10, ela fica mais, vamos dizer assim, mais precisa também na hora de copiar o solo. Então, unidade sem controle seria a configuração de espaço que ela pode oscilar dentro da altura de trabalho aqui, da altura alvo de trabalho, beleza?
Então, continuando, essa faixa da altura do core de base, o que é isso? Essa faixa de altura do core de base, podemos dizer que é uma altura extra que eu estou dando para a colhedora. Como que funciona isso na prática? Suponhamos que a gente está num cenário aí onde você está numa cana mais forte e dentro do mesmo talhão tem uma cana mais fraca, onde você, se você for em 45, você vai acabar fazendo um pouco de arranquio de soqueira de raiz. Então você tem que aumentar essa altura para 50. Para que você não precise toda hora aqui alterar esses números aqui, ó, toda hora ficar alterando os números de altura aqui, alvo de trabalho, né? Você já deixou ajustadinho aqui o seu copiador, para que você não fique toda hora alterando. Então tem essa opção de altura extra, né? Eu vou dar um comando na colhedora durante um determinado tempo, né? Ela vai jogar esses 5 em cima da altura alvo, ou seja, quando eu pressionar, como que funciona? Eu vou explicar para vocês. Quando eu pressionar, deixa eu só buscar aqui, onde está a foto aqui, só um minutinho, rapidinho. Então, como que funciona, né? Todas as vezes que eu pressionar esse botão Shift, né, que esse botão está atrás do joystick aí, né, na sua mão direita, no seu dedo indicador, tem esse botão Shift. Eu vou pressionar esse botão Shift juntamente com o botão do AutoTrack, do copiador de solo, por 5 segundos, né? Todas as vezes que eu pressionar o Shift mais o botão do copiador de solo, a colhedora vai colocar lá nessa altura alvo, ela vai colocar o número que está aqui configurado na faixa de altura de corte. Ou seja, por exemplo, se eu estou no talhão também mais forte e estou passando para um talhão da frente com a cana mais fraca, em vez de eu ficar toda hora indo lá na altura de trabalho, mudando, alterando aqui, eu coloco aqui 5, né? Se eu colocar o 5 sem um sinal de menos aqui, a colhedora entende que eu estou colocando, adicionando esse número 5 na altura. Se no talhão da frente está ficando melhor na altura de, por exemplo, de 55, aqui eu vou colocar 10. E assim sucessivamente. Então se aqui tiver 10, todas as vezes que eu pressionar Shift mais o copiador de solo, o botão do AutoTrack, a colhedora vai adicionar 10 em cima dos 45. Ela vai começar a trabalhar em 55. Né? Isso é interessante para aquele talhão que tem uma cana mais fraca e uma faixa, um ponto de cana mais forte, né? E também funciona ao contrário, né? Como que eu faço então se eu estou no talhão de cana fraca e quando eu atravesso o carreador, eu pego um talhão de cana mais forte, vamos dizer, né? Você vai vir aqui, né? Quando você clicar aqui onde está meu mouse, dentro dessa caixa da faixa de altura, eu não vou conseguir clicar porque isso aqui é uma foto, né? Não estou no monitor, mas quando o operador clicar aqui, ela vai te dar os números, você vai colocar lá e inserir, né? Dá OK, ela vai mudar esse número 5. Por exemplo, se eu quero que ela baixe, se eu quero que o meu talhão da frente, eu quero trabalhar em 35, que está mais forte a cana, a colhedora trabalhar mais baixa, eu vou colocar um sinal de menos aqui. Eu vou digitar lá menos 10. Se aqui tiver menos 10, a colhedora entende que quando você pressionar o Shift mais o botão do AutoTrack, ela vai ter que jogar aqui menos, né, 10 aqui. Ou seja, ela vai baixar esse corte para 35. Beleza? Ah, mas se eu quero que ela baixe para 40, no talhão da frente, no 40 tá ficando bom e no outro tá 45, tá ficando bom. Da mesma forma, quando você passar para o talhão que você quer que a colhedora opere em 40, você vai vir aqui, em vez de deixar apenas 5, você vai colocar menos, o sinal de menos, 5. Quando você pressionar o Shift e o botão do AutoTrack copiador, ela vai baixar essa unidade aqui, a altura, para 40, né? Ela vai tirar 5, 45 menos 5, beleza? E assim sucessivamente. E quando que eu faço para ela não mais deixar essa altura extra? É só você vir aqui novamente, né?
Você dá um clique ou para descer ou para subir o corte de base, né? Só um clique mesmo, só para desabilitar o auto track e depois em seguida já clica somente no auto track sem o shift de novo. Aí ela vai voltar ao normal, ela vai voltar a operar nessa altura alvo aqui que você já tinha estipulado, beleza? Então é uma função também interessante, ela quebra um galhão danado aí, né? Se você pegar um talhão com cana mais forte e cana mais fraca, você pode estar alterando esse número conforme sua necessidade. Toda vez que você precisar diminuir a altura ou aumentar a altura sem precisar toda hora tendo que alterar, você só aperta Shift e o botão do Auto Track lá, que ela vai para uma segunda altura, beleza? Ou para mais, para ela subir, ou para menos, para ela descer mais o corte de base, beleza? Então, continuando aqui, essa função faixa, pressão, corte de base é a mesma ideia, né? A mesma coisa que eu acabei de falar para vocês dessa função da faixa. Porém, aqui eu vou jogar mais ou menos número em cima da altura, né? Quando eu apertar Shift e o corte de base. E já aqui nessa função eu vou adicionar ou tirar mais pressão alvo, né? É a mesma ideia, porém agora eu vou alterar a pressão de trabalho, né? Por exemplo, se eu quero que a colhedora, eu estou em 65 bar, né? Eu estou em 65 bar de altura alvo. Porém, o talhão da frente eu quero que mudar isso aqui para 70, né? Para ela trabalhar um pouco mais baixo e não ficar subindo toda hora. Para mim não ficar alterando aqui também, né? Eu vou vir aqui nessa função aqui e deixar 5. Toda vez que eu pressionar o Shift mais Auto Track, além da colhedora colocar um número na faixa de altura, ela vai também alterar a pressão. No caso, se tiver 65 de pressão alva, ela vai para 70, né? E se eu quiser tirar, é a mesma coisa. Eu vou colocar menos 5 quando eu pressionar Shift mais o botão do Auto Track. De 65 bar de pressão alvo, ela vai mudar para 60 bar de pressão alvo. Ou seja, ela vai ficar ela vai subir o corte de base quando der 61 bar lá, né? Então é a mesma ideia, né? Porém, eu alterei a pressão aqui. E se eu quero, quando eu apertar o Shift mais o Auto Track, eu quero que aumente ou diminui só a pressão alvo e não mexa na altura, é só você vir aqui, em vez de deixar 5, você deixa 0 aqui. Ou em vez de deixar qualquer outro número, você deixa 0. Quando você pressionar Shift mais Auto Track, ela só vai alterar a pressão, tá ok? Aí para desabilitar essa pressão, essa faixa extra de pressão e de altura, é só clicar no botão da suspensão. Ela vai desativar o Auto Track e depois clica em Auto Track de novo, sem o Shift. Ela vai voltar ao normal, operar nos alvos normal lá, beleza? Isso você só vai usar se você tiver diferença de canavial dentro do mesmo talhão, essa função aqui, beleza? Para finalizar o vídeo, que já está bem comprido, né? Mas para finalizar tem essa última função, corte de base central, tempo mínimo de erro de altura. Também é outra opção que não tem uma explicação clara, nem mesmo da própria case, né? Porém, o que ela faz, o que eu percebi na prática, se você deixar 1000 milissegundos, que é o recomendado, aqui a gente recomenda não mexer, né? Esse sempre deixa o padrão de fábrica 1000. A cada 1 segundo ela vai te gerar um erro no monitor. Você está operando lá, vai dar um erro. Quando dá um erro, aliás, na altura do copiador, ela vai gerar um erro para você. Você vai dar OK e continua operando, né? Pode ser às vezes um erro falso, né? Até no manual, né, não explica, né, como eu disse, de forma clara. Não vejo aqui que fala no manual, né? Tempo para informar quando ocorrer um erro, né? Neste campo, o operador determina o tempo que o sistema vai levar para ele apresentar um erro detectado, ou seja, o valor de referência 1000 milissegundos, 1 segundo, né? Ou seja, quando o sistema detectar um erro, né, no copiador de solo, ele vai te gerar um aviso lá na tela, um aviso grandão lá, que você vai ter que dar OK para tirar aquele aviso e continuar operando, né? Que eu percebi na prática aí, né? Quando eu diminuí esse número, ela começou a dar uns avisos de erro mais frequentemente, né? Toda hora estava operando ali, ela dava um aviso de erro de altura. Ou às vezes quando ela passa um lombo ali, aí a altura tem que exceder muito, né? Aí ela dá um erro também. Porém não é erro, não tem sensor com problema nem nada. É um erro que ela gera aí, eu não sei porquê, né? O sistema gera um erro. Então se esse número estiver baixo,
abaixo de 1000, ela vai ficar toda hora te mostrando algum erro aí. Então recomendo deixar em 1000 mesmo, que nem tá aqui, beleza? 1000 milissegundos como é recomendado pela case. Isso aqui não vai influenciar muito aí no seu copiador de solo, beleza? Então pessoal, vou ficando por aqui, que o vídeo já ficou bem extenso, né? Eu vou ficando por aqui, espero ter sanado a dúvida de vocês aí. Se você está com dúvida ainda, para o vídeo com o tempo, né? Dá uma olhada na parte que mais te interessa aí. E você vai conseguir aí dominar a questão da configuração do copiador da case aí, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos.